Olá, tudo bem? Bem-vindo à nossa aula de hoje, curso Técnico Profissional de Desenvolvimento de Sistemas, né? Vamos fazer uma introdução do planejamento da parte Scrum, parte 1. Aula passada a gente fez um nivelamento falando sobre a ferramenta e o método Scrum, e hoje nós vamos para a parte 1, da continuação do nivelamento, introdução. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender a planejar projetos, né, com a ferramenta Scrum. Outra vez aqui lembrando vocês a importância de se usar a ferramenta lá, a plataforma Alura, né? Uma das maiores plataformas de curso que o Estado disponibiliza para vocês, aluno. Está fazendo o curso lá e está desenvolvendo o seu aprendizado na área e ainda disponibilizando os certificados, né? Que é muito importante para o mercado de trabalho, certo? Então ali, ó, está ali o link ali, a Google Play, App Store, quem já acessa, continue fazendo o uso da ferramenta lá, do aplicativo, da plataforma, e quem não faz, por gentileza, se motive a estar fazendo esse uso. Para a aula de hoje aqui um quebra-gelo para descontrair, um momento para a gente pensar e dar um início, um start na cabeça, porque logo a gente vai começar com o assunto. O desafio. 3 atletas estavam sentados na beira da piscina, um decidiu pular na água. Quantos ficaram? Uns minutinhos para responder, né? Quem quiser responder lá no chat ou depois, né? Escrever no caderno também esse desafio, esse quebra-gelo. Já deu para a gente pensar aqui um pouquinho, né? Então vamos dar a resposta para vocês aqui. São 3, pois o que decidiu ainda não pulou, né? A pessoa ela decidiu. Entre decidir é um pensamento e a ação é uma outra coisa, né? Então, ele decidiu, mas não pulou. Então, o que nós vimos na aula anterior? Nós realizamos o nivelamento, lembrando pontos importantes, né? A base, o fundamento da ferramenta Scrum. Então, hoje nós vamos retomar alguns pontos, mas com mais ênfase, né? Porque ali era só uma pincelada, uma introdução para a gente tentar trazer alguns pontos que eram importantes para a gente dar continuidade para a aula de hoje. Então, aqui vem um pensamento, né? Para pensarmos juntos. Mais um exemplo aqui de João. Sempre quando eu coloco um exemplo aqui, eu quero que você se coloque no cenário e tente se imaginar você no lugar do exemplo, né? Você no lugar do João agora, como gerente de projetos. Então vamos lá. João foi designado para liderar um projeto de desenvolvimento de um aplicativo de gerenciamento financeiro pessoal numa empresa. Porém, ele nunca trabalhou com essa ferramenta que foi apresentada para ele, a Framework Scrum. Essa ferramenta que nós estamos falando na nossa aula. Antes, está preocupado como planejar e executar esse projeto, né? Ele quer que esse projeto tenha sucesso e que ele vai ter que usar essa ferramenta de abordagem ágil. Então, aqui é um cenário para a gente pensar um pouquinho, para vocês aí conversarem entre vocês e tentar entender qual que é o cenário, quais que são as dificuldades que o João vai encontrar aqui, quais que são as posições que ele deve tomar, qual que é o cuidado que ele deve ter quando ele resolveu assumir essa dificuldade aqui, quando ele assumiu assumir esse desafio aqui, né? Então aqui João tem que tomar alguns principais passos que são bem importantes para o seu sucesso aqui nesse case, né? Então João tem que planejar, executar o projeto de desenvolvimento do software com sucesso, usando a ferramenta Scrum, né? O que nós devemos fazer? O que nós devemos pensar aqui nessa hora, né? O que seria uma resposta para o João?
O que você faria nessa hora no lugar do João, né? Existem alguns passo a passo aqui que eu quero falar com você, que é bem importante e que provavelmente você deve e deveria executar no lugar de João, né? Vamos lá a essa resposta? A resposta é assim, ela é compridinha, né? É longa, mas é o passo a passo que precisa ser executado para a realização dessa atividade, dessa tarefa, desse projeto do João com sucesso. Então, João precisa executar esse projeto, ele precisa usar a ferramenta, o método Scrum, deve seguir esses seguintes passos, então. Primeiro lugar, deve montar uma equipe Scrum. João deve formar uma equipe Scrum composta por Scrum Master, Product Owner e a equipe de desenvolvimento, certo? Após isso, ele deve criar e priorizar os backlog do produto, certo? Então, assim, o Product Owner deve trabalhar com os stakeholders, que são todas as pessoas que estão envolvidas, né? Lembra lá que a gente falou que uma equipe, ela é no máximo 7 ou 9 pessoas ali. Algumas empresas podem ter mais, algumas empresas podem ter menos, mas em torno de 7 a 9 pessoas ali. Então, são todos os envolvidos, né? Desde o Product Owner lá, que é o responsável, o dono do produto, o Scrum Master, aí os desenvolvedores, né? Os programadores e todo o resto da equipe, design, marketing, algumas pessoas ali que são envolvidas que têm um interesse nesse projeto. Então vamos continuar lá, ó. A equipe deve criar o backlog do produto e incluir histórias dos usuários. Lembra que nós falamos sobre as histórias dos usuários, que é um requisito bem importante, um dos mais importantes da Scrum, dos papéis Scrum? Então aqui é se levantado primeiro a história do usuário, né? Depois os requisitos e as funcionalidades que o software deseja alcançar, né? O que o produto precisa ter, né? Ah, é um caixa de mercado, é um software para gerenciar a entrega de delivery, iFood. O projeto, o material que tem ali na tua frente, né? No caso dele aqui é um software financeiro, ele precisa ter essa tomada de decisão para entregar esse produto financeiro. Então, em seguida, o backlog deve ser priorizado com base no valor do negócio e na urgência. Então, assim, o Scrum Master, ele tem essa função de agilizar ali a equipe e esse valor do negócio e na urgência do produto. Então, nós precisamos dar prioridades também, logo após a história do usuário, sobre o valor e a urgência do produto. Ainda continuando aqui. Ainda João deve começar a montar a equipe ali, então ele tem que planejar e executar as sprints. Lembra que nós falamos das sprints? Que geralmente duram 2 ou 4 semanas, né? É essencial que ela não dure muito tempo, que ela possa durar no máximo 1 mês ali, né? Então a equipe deve planejar e executar sprints, que são períodos de tempos fixos, né? Geralmente de 2 a 4 semanas, durante os quais a equipe trabalha para concluir o conjunto específico dos itens do backlog. Lembra que a gente falou? Esse período aí, as sprints podem durar 1 semana, algumas podem durar 2 semanas, algumas vão durar um pouquinho mais, que são mais complexas, então 4 semanas. Mas nunca muito mais além disso, desse tempo, porque daí não é mais viável, né? Todo esse tempo aí. O outro item aqui é realizar os eventos da Scrum, né? A equipe deve participar de eventos Scrum, como reuniões, né? Lembra que a gente falou das diárias, as reuniões diárias, as deles Scrum, né? Stand-ups, as revisões das sprints, as retrospectivas, e tudo isso para garantir uma comunicação, né? E a colaboração contínua, a melhoria contínua das atividades da equipe. Outro item muito importante, né, do processo, a parte do processo, o passo do processo, é monitorar e adaptar-se ao longo do projeto. Por isso que as ferramentas ágeis, hoje, elas são consideradas as mais usadas do mercado e uma das melhores, no meu ponto de vista, por causa um desses motivos aqui, ó. Ela se adapta
ao longo do projeto, ela é adaptável, né? Então, assim, ela é flexível. Também ela não pode ser tão flexível assim, porque você tem que planejar e você tem que entregar um produto num determinado prazo, né? Então, assim, você não pode estar também muito aberta, assim, para muitas mudanças. Mas ela tem, assim, a sua flexibilidade. Então, por isso que ela é usada. Ela mistura um pouco dos métodos, né? Ela mistura um pouco do método Waterfall, que é o método cascata, e mais alguns métodos. Então, ela junta a perfeição, a parte melhor das outras metodologias, colocando nela. Então, por isso que ela é uma ferramenta bem importante de ser usada, bem boas de ser usadas no mercado. Então, assim, monitorar os progressos dos projetos, né? Adaptar-se conforme necessário, como eu falei para vocês, ajustando ali os backlogs, né? As prioridades, as práticas com base nos feedbacks dos stakeholders e nas lições aprendidas, né? Então, assim, reuniões e reuniões. Lembra que eu falei para vocês, reuniões todo dia ali, de 15 minutos. Algumas reuniões vão durar um pouquinho mais do que 15 minutos, mas é importante todos os dias estar retomando esse espaço para ver como que está o andamento do processo, né? Lembrando que tem que entregar com prioridade e com urgência, né? Para dar valor ao produto. A seguir esse espaço, João estará no caminho certo para planejar e executar com sucesso seu projeto de desenvolvimento de software, usando a framework Scrum, certo? Eu quero passar um vídeo aqui explicando um pouquinho sobre a metodologia, né? A metodologia ágil, para vocês compreenderem um pouquinho mais e dar mais uma retomada no conteúdo que foi passado. Metodologia ágil. Se conseguir trabalhar bem esse assunto, sua empresa com certeza irá ganhar muito destaque em um mercado que é cada vez mais concorrido, e assim, seu negócio focará seus esforços onde realmente importa, atingindo seus resultados de maneira eficiente e assertiva. Por isso, entenda agora o que é metodologia ágil, suas vantagens incríveis e os seus 4 principais tipos, e tudo de um jeito prático e direto ao ponto. Para você, vamos abordar os seguintes pontos. 1. O que é metodologia ágil? 2. As principais vantagens para sua empresa. E 3. Os 4 principais tipos de metodologias ágeis. Então vamos lá. 1. O que é metodologia ágil? Metodologia ágil é uma forma de conduzir projetos para conseguir ter maior organização e rapidez nos processos de uma empresa, independentemente do seu porte. E assim, resolvendo possíveis erros, desperdícios e problemas de comunicação, por exemplo. Em outras palavras, a metodologia ágil busca otimizar fluxos de trabalho, melhorar a produtividade de projetos e elevar as perspectivas do sucesso do seu negócio. E isso vale em toda a parte produtiva da empresa, da sua concepção até as entregas do produto ou serviço final. Basicamente, as metodologias ágeis se baseiam em 4 pilares: praticidade nos processos, comunicação assertiva, alinhamento de expectativas e adaptabilidade somada à flexibilidade. Ou seja, essa metodologia foca em um fluxo de trabalho mais ágil, flexível, práticos, planejados e organizados. Dessa maneira, podemos dizer que as metodologias ágeis buscam simplificar o modo em que os projetos ou processos são executados, influenciando o resultado final de forma positiva. 2. As principais vantagens para sua empresa. A metodologia ágil foca em processos mais curtos, com entregas em menor espaço de tempo. E isso será possível principalmente através da melhoria e no alinhamento da equipe. Com as metodologias ágeis, a ideia é que a sua empresa ganhe mais agilidade e seja mais eficiente nas execuções dos seus processos. E assim, as entregas finais tendem a ser mais organizadas e claras. Até porque, como os processos são organizados e planejados, é possível entender exatamente como que anda cada etapa de um projeto. E isso ajuda a deixar toda a operação mais transparente e com prazos e custos reduzidos, otimizando bastante os esforços do seu negócio. Consequentemente, as chances de erros ou riscos aparecerem são bem menores, principalmente pelo fato de ser possível entender com bastante detalhes todas as partes dos processos. Dessa maneira, fica muito mais fácil de entender possíveis erros ou gargalos que possam acontecer e atrapalhar a sua produção. Então, podemos dizer que essa metodologia faça com que a sua empresa otimize seus esforços e dinheiro onde realmente importa, economizando muito tempo, investimentos e outros recursos também. Outro ponto importante é que com as metodologias ágeis, a qualidade dos seus produtos ou serviços será bem maior.
Como o processo no geral será mais rápido e organizado, é possível garantir que tudo ocorra como planejado, assim a qualidade esperada será atingida. Desse modo, a produtividade da sua empresa também será maior, até porque sua equipe e processos não terão que ser burocráticos, o que simplifica bastante a operação no geral. As metodologias ágeis trabalham soluções mais completas e abrangentes para que os resultados sejam sempre alcançados conforme planejado. Assim, cada área da empresa terá liberdade e independência para resolver possíveis problemas ou erros de forma rápida e efetiva. E pelo fato dos processos serem claros e organizados, é possível também explorar a interação com seus clientes, os quais podem enviar possíveis sugestões ou ajustes para que a equipe responsável possa trabalhar em soluções em tempo hábil para isso. E assim, oferecer determinadas personalizações nas entregas, garantindo a satisfação de cada cliente da empresa. E com tudo isso que mostramos até aqui, isso pode se tornar uma vantagem competitiva para sua empresa. Em um mundo cada vez mais competitivo, é preciso encontrar espaços importantes para conseguir posicionar seu negócio como a melhor opção para os seus clientes conseguirem resolver seus problemas ou necessidades. E é justamente por isso que é muito importante ter uma vantagem competitiva de valor. Kanban. Basicamente, é um sistema visual de gestão de trabalho ou do fluxo de produção em empresas e projetos que utiliza cartões coloridos ou os post-its. O foco é priorizar a produtividade e a organização das entregas, proporcionando um trabalho mais transparente e direcionado. O Kanban é composto por checklists e oferece uma ótima visão de todo o projeto que está sendo trabalhado ou desenvolvido. Resumidamente, ele trabalha 3 partes do processo. O to-do, que são as atividades que precisam ser realizadas. O doing, que são as atividades que estão em andamento ou já estão sendo realizadas. Ou o done, que são as atividades já entregues e finalizadas. Através da organização e acompanhamento dessas etapas, o Kanban se torna bastante poderoso por conseguir simplificar os processos e ajudar na organização e visualização de cada parte do projeto. Assim, toda a equipe consegue ter bem claro como está o andamento de todos os assuntos em questão. E por ser cíclico e pode ser revisto quantas vezes for, o Kanban é uma metodologia ágil muito, mas muito utilizada pelas empresas. Por isso, em poucas palavras, o Scrum é um conjunto de ações para a gestão de projetos de alta performance ou complexidade. É uma metodologia que otimiza recursos, custos e tempo. Ou seja, os profissionais conseguem trabalhar de maneira conjunta para resolver problemas complexos de uma maneira criativa e adaptável, o que trará resultados de alto valor para a empresa. Desse modo, o Scrum faz com que o seu negócio consiga trabalhar com equipe reduzida e multifuncional, onde cada membro tem a sua função e responsabilidade para chegar no objetivo final, e assim conseguirá ter mais eficiência e produtividade para entregar mais em menos tempo. É uma metodologia cíclica e justamente por isso é utilizada por diversos tipos de negócio por ser bastante eficiente. E, em poucas palavras, o Scrum é um conjunto de ações para a gestão de projetos de alta performance ou complexidade. É uma metodologia que otimiza recursos, custos e tempo. Ou seja, os profissionais conseguem trabalhar de maneira conjunta para resolver problemas complexos de uma maneira criativa e adaptável, o que trará resultados de alto valor para a empresa. Desse modo, o Scrum faz com que o seu negócio consiga trabalhar com equipe reduzida e multifuncional, onde cada membro tem a sua função e responsabilidade para chegar no objetivo final, e assim conseguirá ter mais eficiência e produtividade para entregar mais em menos tempo. É uma metodologia cíclica e justamente por isso é utilizada por diversos tipos de negócio por ser bastante eficiente. E, em poucas palavras, o Scrum é um conjunto de ações para a gestão de projetos de alta performance ou complexidade. É uma metodologia que otimiza recursos, custos e tempo. Ou seja, os profissionais conseguem trabalhar de maneira conjunta para resolver problemas complexos de uma maneira criativa e adaptável, o que trará resultados de alto valor para a empresa. Desse modo, o Scrum faz com que o seu negócio consiga trabalhar com equipe reduzida e multifuncional, onde cada membro tem a sua função e responsabilidade para chegar no objetivo final, e assim conseguirá ter mais eficiência e produtividade para entregar mais em menos tempo. É uma metodologia cíclica e justamente por isso é utilizada por diversos tipos de negócio por ser bastante eficiente. E, em poucas palavras, o Scrum é um conjunto de ações para a gestão de projetos de alta performance ou complexidade. É uma metodologia que otimiza... Uma metodologia muito usada, né? Que nem o vídeo fala ali, não só no meio do desenvolvimento de software, mas outras empresas também usam no mercado.
E se a empresa está buscando agilidade, né, a competitividade no mercado, com certeza ela vai utilizar essa ferramenta sim. Então, conceituando aqui um pouquinho, o que é essa framework, né? O que é essa ferramenta de trabalho, né? Então, ela é utilizada no planejamento de projeto, ela envolve uma abordagem interativa, incremental, que ela enfatiza, né, a colaboração, da colaboração da equipe e da adaptabilidade e a entrega contínua de valor. A Scrum é baseada em 3 pilares, né, fundamentais: transparência, inspeção e adaptação. Ela é composta nos papéis Scrum Master, Product Owner e a equipe de desenvolvimento. Os eventos que acontecem na Scrum são as sprints, né, planejamento das sprints, as reuniões diárias, né, as dailies Scrum, e as reviews, né, as revisão das sprints e retrospectiva da sprint. Tem ainda mais ali os artefatos, né, que são os backlog do produto, os backlog das sprints e os incrementos no produto. Então, conceituando tudo, a parte do framework, ela é baseada nesses conceitos e ela tem que funcionar nesses pilares, tá correto? Ali no vídeo vocês conseguiram ver alguns impactos que a Scrum apresenta, positivo quanto negativo, né? A gente vai passar aqui mais um reforço sobre quais são os impactos positivos que a Scrum apresenta no projeto, né? No planejamento do projeto. Então, assim, parte positiva, né? Adaptação, que a gente vem reforçando aqui várias e várias vezes. Ela adapta à mudança, as outras metodologias não são assim. Então, a natureza interativa e incremental da Scrum permite que a equipe se adapte rapidamente às mudanças no requisito do projeto, garantindo que as entregas sejam relevantes e valiosas. Ok? Tem uma ligação ali? Pode pôr? Pode pôr. Alô? Oi, Ronaldo. Entrou? Entrou? Conseguiu entrar, Ronaldo? Olá, tudo bem? Acho que não. Bom dia, tá no chat. Bom dia, tudo bem? A gente começou a gravação da aula, tá? Não conseguiram entrar no horário, a gente começou a gravação, então você pode acompanhar lá, vai estar disponível para vocês lá, tá bom? A gente já deu início à aula, a aula já está quase na metade já, tá bom? Quem quiser pode estar entrando aí, tá dando continuidade na aula, tá bom? Ao vivo aqui comigo. Tá ok. Vamos dar continuidade aqui. Minha tela ficou invertida, ó. Tá, a gente pelo chat, está me ouvindo, né? A gente vai mandar a sequência para você ali, o planejamento, o que foi desenvolvido, o vídeo, os PowerPoint e as partes das atividades que tiverem. Tá ok? Tá ok, então. A gente vai continuar. A gente fez uma revisão de novo lá da primeira aula, trazendo de novo o método Scrum. E a gente trouxe um vídeo explicando a metodologia no mercado, né? A importância da metodologia no mercado. Ela não é usada só no mercado de software, ela é usada no mercado normal mesmo. Ela traz benfeitorias, né?
as empresas, agilidade, valor no produto, né? E valor de competitividade. Então, assim, mais um exemplo para a gente trazer sobre o método Scrum. Então, aqui a gente está falando sobre os pontos positivos, né? Que ela é uma ferramenta adaptável. Então, a natureza interativa e incremental. Ela adapta rapidamente as mudanças nos requisitos do projeto e garante a entrega relevante, valiosa, né? Nos valores que são importantes, né? As melhorias contínuas que ela apresenta, eventos e as práticas no Scrum promovem expansão e adaptação, né? Incentivando a equipe a refletir sobre o que está funcionando e o que pode ser melhorado. Então, esse aqui é um ponto muito positivo, né? As empresas procuram agilidade, procuram competitividade no mercado, né? Precisam ser competitivas, que o mercado ele é assim, ele é exigente. E aqui está um ponto super positivo, né, da Scrum, e por isso que ela é uma ferramenta bem usada, né? Não só no meio do software, da programação, desenvolvimento, mas em outras empresas, em outros ramos também. O outro impacto positivo aqui é as entregas frequentes, né, incrementais, porque lembra que a gente falou que existem as reuniões diárias, então os produtos estão sendo entregues de forma contínua, né? Está sendo entregue a todo momento e está entrega de produto, né? Então a Scrum promove entrega contínua de valor, permitindo que a equipe entregue funcionalidades e melhorias de forma regular e frequente. Então isso alegra, né, o dono do produto, né? Ele sempre tem um feedback ali positivo toda semana. O produto está assim, o produto está assado, precisa melhorar isso, precisa melhorar isso. E as melhorias já vão acontecendo também. O produto vai sendo entregue e as melhorias vão acontecendo ao mesmo momento. Então isso é bem interativo e muito importante para o mercado, que esse mercado precisa dessa agilidade. Essa ferramenta, com esse método, né, da framework aqui da Scrum, ela apresenta isso para a empresa, apresenta isso para os gestores, para os stakeholders ali, né? Então, assim, colaboração e comunicação. O Scrum enfatiza a colaboração entre os membros da equipe e a comunicação efetiva com os stakeholders. Então, assim, ajudando a garantir que todos estejam alinhados e trabalhando em prol do objetivo do projeto, né? É mais um impacto positivo aqui da Scrum. Então, assim, impactos negativos. A gente não pode ser egoísta, né, de falar que só tem parte boa, né? Nem tudo tem só a parte boa, tem os negativos. E nós vamos falar aqui sobre negativo, né? Então aqui, ela é resistente à mudança. A resistência à mudança, né? A adoção do Scrum pode encontrar resistência em organizações que estão acostumadas a abordagens tradicionais. Então aqui a resistência não é nela, na ferramenta. A resistência é as empresas, as organizações quererem mudar, né? Usar essa metodologia, porque preferem usar as metodologias tradicionais de gerenciamento de projeto, né? E pode aqui essa ferramenta pode facilitar a implementação, né, bem-sucedidas do projeto, né? Então, essa resistência não é uma resistência, um ponto negativo da Scrum, mas sim a resistência a usar a ferramenta Scrum, né? Então, assim, a falta de experiência e conhecimento, né, também é um outro ponto ali negativo, que a falta de conhecimento e experiência nessa ferramenta, nessa metodologia, pode levar a equívocos e práticas incorretas, comprometendo a eficácia da framework. Então, é outro ponto aqui que a gente pode tratar. Não que a ferramenta seja ruim, mas que o profissional que está a enfrentar esse novo desafio de projetos numa empresa, ele não tem o total conhecimento, domínio com essa ferramenta. Então, ele pode causar equívocos, né? Comprometendo a eficácia dessa ferramenta, desse método, né? Então, assim, por isso que a gente está aqui enfatizando. É importante esse método, por isso que você está estudando esse método. Esse método vai te fazer o diferencial, você no mercado de trabalho, você entrando com domínio dessa ferramenta no mercado de trabalho, você vai estar competitivo, vai estar na frente de muitas pessoas, aluno. Então,
entenda, compreenda que o princípio desse método, ele é muito importante, sabe? Você que vai desenvolver projetos, você que vai participar da equipe, você que vai ser programador, vai estar participando também desse método junto com a equipe, reuniões, você vai estar, de um lado, talvez vai ser o Scrum Master, talvez você vai ser o programador ali, a linha do time, né, do desenvolvimento, mas você vai estar participando, vai estar usando essa ferramenta de qualquer maneira, né? Talvez você seja ali o Scrum Master ou o Product Owner, o dono do produto, né? Então, assim, você vai se deparar com essa ferramenta, você escolhendo essa área da tecnologia, né? Então, assim, domine esse assunto, né? Aprenda nessa aula comigo aqui, faça trabalho extras classes, né? Nós temos lá a ferramenta Lura, mais uma vez, reforço aqui, a importância de estar lá estudando por lá. E lá tem ainda os certificados, né? Que pode garantir você ainda mais no mercado, forte no mercado de trabalho, né? Lembrando aqui que eu sempre repito e falo, o mercado de trabalho é exigente, assim, ele pede experiência e pede certificados, né? E no nosso caso aqui, vocês estão começando agora, a experiência ainda vai vir ao longo do tempo, mas ela não existe ainda, né? E os certificados vão ser o ponto-chave aqui para você, né? Quanto mais certificados você adquirir, quanto mais curso você estiver fazendo, quanto mais conhecimento, domínio sobre ferramentas, metodologias, linguagens você tiver, mais à frente você vai estar no mercado de trabalho, né? A porta vai estar aberta muito mais fácil para você do que uma pessoa que não está preparada, tá? Então aqui um impacto negativo, né? Mas não um impacto negativo da ferramenta, um impacto negativo que pode acontecer pela pessoa não estar preparada, a organização não estar acostumada ou ver com outros olhos, né? As pessoas têm medo de mudança, né? Então assim, quando você chega numa empresa e fala assim, estão usando um método diferente aqui, não vamos falar um método errado, que o mercado não utiliza. Você vai falar isso pro dono da empresa ou pro teu gerente, pro gestor ali, pro responsável, falar assim, vocês estão usando uma ferramenta que não é tão usada no mercado, que não tem tanta assim garantia no andamento, desenvolvimento do projeto, na entrega, no valor. Então você vai chegar e vai deparar com esse cenário no mercado, né? E você vai entrar de frente com pessoas que estão acostumadas a usar outras ferramentas, outros métodos. Sempre trabalhei assim, né? Existe aquela frase, né? Eu nasci assim, eu vou viver assim, vou morrer assim, Gabriela, né? Não sei se é do tempo de vocês. Mas as pessoas, elas costumam a não querer mudanças. E essas mudanças acabam causando esses impactos aqui. E um desses impactos aqui negativos sobre a ferramenta Scrum. Mais um impacto negativo ali, né? As dificuldades na estimativa e no planejamento. A natureza adaptativa da Scrum pode tornar estimativa e planejamento de longo prazo mais desafiadores, especialmente em projetos complexos ou de grande escala, né? Então aqui é mais uma dificuldade, mais um ponto negativo, porque a natureza adaptativa da Scrum pode tornar a estimativa de planejamento longo prazo mais desafiador. Ele é um projeto desafiador, porque ele está apresentando o produto ali semanalmente ou quinzenalmente, ou, né, uma vez por mês, um produto novo, uma funcionalidade nova, e a equipe tem que trabalhar o tempo todo, né, reuniões todos os dias. Então, assim, projetos mais complexos, grandes, a gente pode encontrar esse ponto negativo aqui. Um outro ponto aqui é a dependência de uma equipe autogerenciada e comprometida. A Scrum depende fortemente do comprometimento de todos da equipe, né? Seja lá o número de pessoas que estiverem envolvidas. Lembra que eu falei para você? Pode chegar a um máximo de 9 pessoas numa equipe, 7 a 9, ou mais, ou um pouco menos. Mas independente, todas as pessoas têm que estar bem comprometidas, né? Com essa ferramenta, com esse projeto, com esse desenvolvimento. Então, assim, o autogerenciamento da equipe é bem complicado. E a equipe tem que estar bem comprometida. Então, a equipe precisa possuir as características boas, né, de equipe de desenvolvimento de software. E ela deve adotar essa ferramenta
com vontade mesmo, esquecer lá o método que ela usava antigamente, quebrar os paradigmas, deixar tudo para trás, falar assim, vamos focar no conclusão do projeto, vamos trabalhar em conjunto, cada um faz a sua parte, e daí todos podem se beneficiar dessa ferramenta, né? Então, aqui o autogerenciamento, ela pode ser comprometida não por causa do conhecimento ali do Scrum Master, mas por causa da equipe não estar comprometida, né? Esse é um fator que pode ser um fator negativo. A ferramenta ela não te apresenta esse fator. As pessoas que ela apresentam esse fator, né? Então, assim, se a gente não está com uma equipe comprometida, então a gente vai ter esse impacto negativo, certo? Então, em resumo, né? O Scrum ali pode oferecer muitos benefícios no planejamento do projeto. A adaptabilidade é uma que a gente falou, a melhoria contínua, né? A melhoria contínua todos os dias, as sprints sendo entregues ali, as reuniões acontecendo, né? Entregas frequentes, como a gente está falando aqui. No entanto, ela apresenta desafios, né? Como a gente falou ali, resistências à mudança, falta de experiência do profissional que está ali executando esse framework, dificuldades no planejamento. Então, o sucesso da utilização dessa ferramenta de planejamento de projetos depende da capacidade da organização, da equipe de abraçar essas práticas, né? Abraçar esses princípios desse método. Então, assim, o gestor lá, o Scrum Master, ele tem essa dificuldade de trazer a equipe junto com ele. Esse é um papel de liderança, né? Então, ele tem que trazer todos têm que estar comprometidos, né? Então, tem que ser, além de conhecer a ferramenta, desenvolver todos os métodos ali, todos os princípios, ele tem que ter a equipe com ele, né? O time com ele. Por isso que se chama time, né? Um time tem que jogar... Todos os jogadores têm que fazer a sua parte, né? O goleiro tem que ser um bom goleiro, a defesa tem que ser uma boa defesa, o meio e o ataque tem que ter as suas qualidades para que seja executado ali o gol, o ponto, né? Depende do jogo. Então o time ele funciona, não tem uma pessoa que se destaque, não. É um time inteiro, o time inteiro fazendo as suas funcionalidades acontecer, o objetivo acontecer, chega no resultado com qualidade, a entrega com valor, né? E o produto ser entregue com qualidade no tempo que precisa ser entregue e o produto ser entregue ali com eficiência e qualidade. Sobre o planejamento Scrum, a gente continua ali, ó, vamos praticar. A gente está usando ali uma parceria com a Alura. Então a Alura ela vai falar sobre Scrum, parte 4, planejamento de projetos com Agile. Está ali o link ali do QR Code para você entrar na plataforma. Acredito que todos vocês tenham acesso à plataforma, como eu conversei a última aula com vocês. Então a gente precisa desenvolver isso aqui, ó, tanto em sala de aula como extra classe. Eu sugiro que seja extra classe. Na sala de aula a gente apresenta alguns princípios básicos ali, os pilares básicos, e a Scrum e a Lura vem fortalecendo esse conhecimento, para que vocês saiam bem consolidados desse conhecimento para o mercado de trabalho, para a vida de vocês, né? Esse trabalho aqui não é para você apenas entender uma matéria, uma parte do curso, tirar nota e passar de ano. Não, isso aqui é para a tua vida profissional. Isso aqui é para a tua vida de desenvolvimento financeiro, né? Para o teu futuro. Então é bem importante. Aqui é o que menos preocupa para mim seria a tua nota ou passar o conteúdo de qualquer jeito, mas sim você aprender algo que seja de valor para a sua vida, né? Então, aluno, entre lá no Alura, né? Eu vou passar aqui mais um. A gente simulou entrar no Alura, né? Aula passada. Então, assim, a gente vai ter essas telinhas lá, acho que todo mundo conhece. Então, a gente vai encontrar assim lá, ó, aula, introdução ao curso de planejamento Scrum. Lembrando que existem muitos cursos lá, né? Então,
Por isso que é bom você ser direcionado pelo link dessa aula ali. Porque senão você vai começar a se perder lá dentro e vai começar a fazer vários outros cursos, né? O interessante é seguir uma sequência ali. Então a gente vai ver a introdução de planejamento Scrum lá no Alura, revisão do Scrum, descomposição na Ágil, responsabilidade, planejamento Scrum e risco na Scrum, né? Essa é a tela lá do curso que vocês vão ver. Ainda aqui, continuando, nos próximos itens serão para guiar você nas principais atividades que são necessárias para o entendimento da aula de hoje. Embora exista mais atividades na plataforma em sala, iremos desenvolver as essenciais, né, na sala de aula, e você fique à vontade para praticar essas atividades depois, né? Então aqui é mais um exemplo para vocês. Eu vou soltar mais um videozinho aqui, talvez não vou passar ele inteiro, só para vocês lembrarem lá que a gente falou sobre as histórias de usuários, né? E é da aula lá que está na Alura. Então agora eu quero trabalhar alguns exemplos de histórias de usuário com vocês, usando o exemplo da Suzana. Para quem não lembra da Suzana, vou fazer um rápido, não é, remember aqui. A Suzana, ela é analista de compras. Ela é analista de compras da BR Sanduba, tá? Da nossa empresa fictícia, da BRS. Ela é analista de compras e ela cadastra sandubas. Certo? Então, a partir desse entendimento da nossa persona, a gente vai escrever histórias de usuário. Eu quero ainda fazer um outro adendo sobre as histórias de usuário, tá? É muito normal a galera que trabalha com Agile não focar tanto em documentação, Word, Doc. O dono do produto pode fazer o que ele quiser, você pode fazer o que você quiser, tá? Você não é obrigado a trabalhar da forma A, B ou C. Eu só estou te apresentando técnicas, boas práticas. Mas é muito normal o pessoal trabalhar com o famoso post-it, ok? Então, o post-it é uma ferramenta bem interessante. Por quê? Porque você vai descrever a história de usuário em um bloquinho pequeno. E assim você vai compondo os seus épicos, né? Um épico, e depois a gente vai ver durante a execução, o Scrum Board, ele vai ser quebrado em várias histórias de usuário e dá para fazer isso num quadro. Então você vai ter um quadro, por exemplo, onde você vai ter, não é? Aqui eu passei ali, né? Esse vídeo foi passado, aula passada. A gente simulou ali, entrando na plataforma Alura, esse curso da Scrum lá que a gente está falando. Ali ele começou a falar sobre os post-it, né? E usado num quadro, né? Que é a metodologia Kanban, né? É o método Kanban que o pessoal usa. A gente usa isso dentro da Scrum, dos métodos ágeis também, né? Tudo está dentro do método ágil. Então a gente usa lá esse post-it colocando o início do projeto ali, as coisas que a gente estão sendo executadas, as atividades que estão sendo executadas. Também legal esse jeito de trabalhar, né? Essa dica para trabalhar. Então ali a gente falou sobre a história do usuário, muito importante a história do usuário. E compreendemos como um planejamento Scrum, né? Então, seria isso a aula de hoje. E nós temos agora um próximo slide. Então tá lá, introdução do curso de planejamento em Scrum, parte 2, né? Do nosso curso técnico profissional de desenvolvimento de sistemas, análise de projetos de sistema. Então, nesta aula nós vamos aprender a planejar o projeto com as ferramentas Scrum, da mesma parte da parte 1 da aula, só que agora vamos ver a parte 2. Novamente aqui reforçando com vocês, acesso à plataforma Alura, o curso lá é Scrum, para a gente poder desenvolver esse projeto extra classe e fortalecer aqui nossos conhecimentos. Então, na aula anterior, nós iniciamos a parte prática de utilização da Scrum em projetos, iniciando pela história do usuário.
Outra coisa importante aqui, lembra a atividade que eu passei para vocês para falar sobre histórias do usuário, criar as histórias dos usuários? Estou aguardando ainda lá no Google Class, o Google Sala de Aula. Então, assim, termine as atividades lá para vocês ganharem ponto lá para as notas de vocês, né? Então, parte importante do levantamento do requisito é histórias do usuário. Desenvolva bastante isso sobre como escrever histórias dos usuários, né? As histórias dos usuários nada mais, nada menos é do que você sentar com o dono do produto, né? A pessoa que está pedindo o software para você e perguntar o que você quer do produto, né? O que você quer que funcione? Você quer uma tela que registre, que faça cadastro de clientes? Você quer uma tela que mostre os itens, produtos? Você quer entrar no banco de dados e ver o preço de tal produto? O que você espera, né? E você vai anotando o que o cliente quer, né? O que o cliente deseja nesse produto, né? Ah, eu quero um produto que guarde vídeos, filmes. É tipo um YouTube, tipo um streaming de um Netflix. Você vai anotando. Ah, mas eu quero isso, quero aquilo, quero que seja diferente. São levantamentos de requisitos e histórias do usuário, para que você possa depois levar para uma reunião com os desenvolvedores, né? E fazer toda essa parte de processo que a gente está mostrando para vocês aqui, né? Que são as reuniões, que são os planejamentos de como você vai entregar esse produto. Então é bem importante, um dos requisitos mais importantes é a história do usuário. Mais um pensamento para nós, né? Eu sempre trago exemplo e sempre falo que a gente tem que se colocar no lugar do exemplo, tentar entender o cenário, se colocar no cenário, né? Você como João, eu como João, para a gente poder entender, ter uma empatia ali, tentar entender de como a gente resolveria, como a gente se veria nessa situação. Então aqui João é um desenvolvedor iniciante. Ele acaba de ingressar em uma equipe de desenvolvimento de software que utiliza Scrum. Ele se adaptará com o desafio de criar história de usuários para ajudar a equipe a entender melhor a necessidade dos clientes. Além disso, a equipe está prestes a realizar uma reunião, a Sprint Planning, que é o planejamento. E João está ansioso para contribuir de forma eficiente. Então, esse momento aqui, eu dou uns minutinhos para você pensar nesse cenário. Como que você agiria? Você entrando numa empresa agora, você foi contratado. Você acabou de sair do segundo grau, está começando tua faculdade, teu curso aí em programação ou ciência da computação, alguma área da tecnologia, já conseguiu teu primeiro emprego. E esse cenário é para você, né? Como que você se encontraria nesse cenário, né? Você estaria nervoso, estaria tranquilo porque aprendeu nas aulas, já tinha visto esse assunto, como que você agiria, né? Então, para você pensar uns minutinhos aí. Continuando aqui, como o João pode escrever histórias de usuário eficiente e se preparar adequadamente para a reunião dessa Sprint Planning, né? O que você acha aí? O que o João precisa fazer para se chegar tranquilo, chegar seguro nessa reunião, chegar lá dominando esse assunto, né? Conhecendo, e ele mostrar que ele conhece e que ele vem para ajudar na equipe, para somar na equipe, né? Então, assim, como o João pode escrever essa história? Então, chegamos aqui a uma resposta do nosso exemplo, da nossa história, mas a sua história pode ser diferente, né? A sua história aqui é um exemplo do João. E você, se você não estudar, não se preparar, você pode se deparar com isso no mercado e a sua história pode ser diferente. Mas aqui nós temos uma resposta para a história do João, o exemplo do João. Então, João tem que escrever a história do usuário eficiente, de uma forma eficiente. João deve estruturar essa estrutura, deve estruturar essa história de usuário como um tipo de usuário, né? Lembra que eu falei para vocês? O
Que tipo de usuário que eu vou atender, né? A palavra ali sempre tem essa pergunta, eu quero, ação, né? O que eu quero? Para que eu possa ver os benefícios e o objetivo, né? Então, assim, garantindo que as histórias sejam claras, concisas e focadas nas necessidades do usuário. Além disso, as histórias do usuário devem ser acompanhadas de critérios de aceitação que ajudem a definir quando a história está concluída, né? O tipo do usuário, o que ele quer, qual que é a ação que ele deve ter. Então, são perguntas que você deve ter prontas já para que isso aconteça de forma ágil, né? Para se preparar para essa reunião de plano da sprint, João deve realizar o backlog do produto, familiarizar com a história do usuário, priorizadas. Lembra que a gente trabalhou sobre priorização? Tem até uma atividade lá no Google Class sobre as priorizações das histórias do usuário. Então a gente trabalhou sobre isso. Ele também pode conversar com outros membros da equipe, né? E o produto owner para esclarecer dúvidas e entender melhor a expectativa. Então, assim, ele pode conversar com as pessoas da equipe, pode conversar com o dono do produto, né? Para ver qual que é a expectativa, o que é melhor, o que ele pode ajudar para melhorar esse processo, né? E durante a reunião, João deve estar preparado para estimar esforços necessários para concluir cada história de usuário e colaborar com a equipe na definição das metas e atividades das próximas sprints. Então, na próxima reunião ele deve estar pronto, né, com novas metas, com novas atividades e agilizar na conclusão do desafio da equipe. Conceituando a história, né? Conceituando esse processo. Então, a história do usuário são uma técnica utilizada na Scrum para capturar requisitos funcionais, né? Requisitos funcionais funcionais de um sistema, na perspectiva do usuário final. Então, sempre você tem que imaginar o produto já pronto, né? Lá na frente do usuário final. Então, assim, fornece uma descrição simples e compreensível da necessidade do usuário, geralmente seguindo a estrutura, né? Lembra que a gente falou que tem uma estrutura de perguntas? Como um tipo de usuário, eu quero, a ação, para que possa, né, o benefício do objetivo, sempre ter essas perguntas para que a história funcione bem, né? Lembra que a gente falou de um produto? O que eu quero no produto? Que tipo de usuário que vai usar? Que ação que ele vai ter? Que benefício que ele vai gerar nessa ação, né? A gente aqui está falando de software, né? Imagine aqui o iFood vindo pedir para você a primeira vez, nunca tinha sido inventado no mercado a entrega delivery. E ele vem pedir esse produto para você. Então você ia descrever com ele ali. O que você espera? Qual tipo de usuário vai usar? Que ação que você quer nesse produto? O que ele quer que você quer que ele faça? Ah, são entregas? Que tipos de entregas? Né? Quais são os benefícios finais? Ah, as pessoas vão receber o produto em casa. Não precisam sair de casa. Vão fazer pagamento tudo ali pelo aplicativo, pelo celular. Né? O benefício do usuário. Né? Sempre pensando no usuário final. É assim que é criada as histórias do usuário. Então, assim, isso ajuda o desenvolvimento, né? Ajuda a entender o contexto e o valor do recurso, facilitando a comunicação e a colaboração entre os membros da equipe e o produto owner, né? O produto owner, ou ele é o dono do produto, no caso aqui o iFood, o exemplo que eu dei para vocês, ou ele está representando o dono do produto, né? Ele tem uma ligação direta com o dono do produto e ele tem todo esse conhecimento sobre o produto, né? De como o produto precisa ser entregue, né? Ele que enxerga lá o usuário final, então ele precisa deixar bem claro isso para toda a equipe poder desenvolver esse projeto de uma maneira eficiente, né? Agregar valor no produto, né? A gente precisa sempre agregar valor na entrega do nosso produto. Então, conceituando aqui, né, ainda dentro da Scrum, mas falando sobre
as sprints planning, né? Quais são os pontos positivos, né? Então aqui nós temos uma reunião no início de cada sprint, isso é um ponto positivo, onde a equipe e o Product Owner discutem e selecionam quais histórias de usuários do backlog do produto serão trabalhadas durante a sprint. Lembra que a gente falou sobre o Planning Poker? O Planning Poker é usado aqui para fazer a discussão sobre as histórias de usuários, né? E quais são os mais importantes, as priorizações que devem acontecer nessa reunião. Então, mais um método lá que pode ser usado aqui nessa reunião. Mais um conhecimento que você pode agregar aqui numa equipe quando você está entrando, né? Então, essa reunião é uma oportunidade para a equipe de esclarecer as dúvidas, refinar a história do usuário e definir os critérios de aceitação. A equipe estima esforços necessários para concluir cada história de usuário e seleciona um conjunto de histórias que se ajustem à capacidade da equipe para a próxima sprint. Então aqui ela tem que sair já resolvida essas situações, né? Para que a próxima reunião seja um novo ajuste, uma nova entrega, e é assim que funciona as reuniões diárias. E por isso que tem que ser bem esclarecido aqui o planejamento da sprint, né? Como eu falei para você, sempre existem impactos negativos, mas mais uma vez falando que talvez não seja sobre a ferramenta, mas sim sobre as pessoas. Mas vamos aqui desvendar quais que são os negativos da Sprint Planning. A utilização da história do usuário, da Sprint Planning, na Scrum, ajuda a garantir que o desenvolvimento seja orientado a valor e centrado no usuário. As histórias do usuário fornecem uma base sólida para o planejamento da sprint, permitindo que a equipe entenda o escopo e os objetivos do trabalho a ser realizados, né? Vamos aqui para o resumo. Então, assim, adotar a história do usuário e Sprint Planning é um projeto Scrum. As equipes de desenvolvimento podem se concentrar nas necessidades do usuário, priorizar recursos de acordo com seu valor e garantir que todos os membros da equipe estejam alinhados quanto aos objetivos e expectativas para o próximo sprint. Isso leva a uma maior satisfação do usuário final, melhor colaboração entre os membros da equipe e um desenvolvimento mais eficiente e eficaz. É isso que a gente procura, né? Um desenvolvimento eficiente, uma entrega de produto rápida, né? Eficaz, eficiente, agregando valor na entrega do produto, né? Mais uma parte aqui da Alura, né? Do curso Alura. Então aqui, para melhor entendimento, continue acessando, né? Tem um quiz de respostas lá na plataforma para você desenvolver e aprimorar o seu conhecimento, né? Então entre lá, ó, vai estar verdinho assim lá na Alura, curso Scrum, parte 4, planejamento, projetos ágil. Aqui mais uma vez mostrando a parte da ferramenta lá, da plataforma, como a gente já mostrou no slide anterior. Mais uma vez explicando para vocês que a importância de você vai entender aqui, desenvolver as partes essenciais na sala de aula, e depois você vai praticar como extra classe as atividades, o vídeo, o curso do Alura. Então nós falamos lá na aula passada, da continuidade aqui, podemos utilizar post-its para criar histórias de usuários e assim sucessivamente, até conseguirmos determinar a criação do épico do usuário, ou seja, a entrega, né? Então, assista esse vídeo lá, essa videoaula lá no Alura. No momento entre a cena, um dos eventos mais importantes da Scrum nos levará a entregar os resultados a sprints. A sprints é composta pelo planejamento e a revisão e a retrospectiva, né? Que é bem importante a gente enfatizar essa parte aqui, ó. É composta
pelo planejamento, pela revisão e a retrospectiva, né? Então é bem importante você guardar isso aqui sobre a sprint, do que ela é composta e qual que é a importância dela, né? Planejamento. Então, assim, as sprints planning é importante, depois ali ela faz parte junto com as histórias do usuário, depois as reuniões diárias ali, as deles, a gente fazendo a parte da revisão todo momento, né? Entregando o produto, entregando, fazendo melhorias, entregando, fazendo melhorias. Essa é a função desse método. E a gente fazer a retrospectiva no final para saber se tudo o que aconteceu ocorreu de forma esperada e boa, né? Então, esses são os passos ali que são bem importantes. Então, assista lá esse vídeo para você concluir a nossa aula. Então, compreendemos como planejar um projeto da Scrum, histórias dos usuários, sprint planning, e é isso, né? O que eu falo para vocês antes de encerrar aqui? Tem uma história de um conhecido meu, que ele chegou numa empresa e disse que 6 meses a equipe estava enrolando o gerente, o gestor, né, sobre a entrega de um produto. E ele chega com todo esse conhecimento das metodologias ágil, conhecimento da Scrum, ele chega novo na equipe. E o Product Owner, o gerente, o dono da empresa, falou assim, a gente está tentando desenvolver uma metodologia aqui para agilizar o processo, e já faz mais de 6 meses. E ele, por isso que eu falo para vocês, esse exemplo, a metodologia, o conhecimento da metodologia em você pode trazer ela de modo simples depois. O que ele fez? Ele pegou um papel, sentou na frente do gerente lá, do dono, e perguntou, o que você espera? O que você quer? Essas perguntas que a gente acabou de falar sobre a aula aqui. O que você espera? O que você quer? Quais são as suas expectativas? E foi anotando um papel sulfite e uma caneta Bic. Anotando, escrevendo. Esse foi o plano dele. Foi escrevendo. Ele voltou, falou assim, eu vou voltar com você com uma solução. Uma semana ele fez uma reunião e voltou com o mesmo papel sulfite, com outro papel sulfite, com os pontos já para esse dono, para esse dono do produto. Falando assim, ó, tá aqui o que você me pediu, é isso que você quer? Ele falou, exatamente isso que eu quero. É exatamente isso que eu quero. Como que você me conseguiu me entregar em uma semana um produto, uma ideia, um projeto de um produto que minha equipe estava há 6 meses tentando, né? Por causa disso, você sentar, você tentar entender a história do usuário, tentar entender o que o usuário, o que o dono do produto está querendo, o que o cliente está querendo, o que ele está esperando. Você tem que entender isso. E você tem que sentar de frente com ele, tentar entender, fazer essas perguntas e anotar. Resumindo, ele foi com a equipe depois, daí tem que desenvolver toda essa parte do projeto, tem que envolver as pessoas, né? Tem que envolver o planejamento, marketing, design, todas essas pessoas ali do processo. Ele conseguiu envolver a equipe e menos de um mês ali já estava iniciando o processo para a entrega do produto. Então, assim, essa agilidade que traz essas ferramentas é muito importante para o mercado. Ele chegou no mercado de trabalho, se deparou com uma situação e ele trouxe uma resolução muito rápida. Ele conhecia os métodos, ele só pegou um papel sulfite, escreveu, passou, fez as etapas e os pilares que são necessários, que ele já tem isso dentro dele, essa ferramenta dentro dele, e desenvolveu, entregou o produto, né? Então ele concluiu com êxito ali a missão ao qual ele foi contratado, com muita agilidade, né? Então esse é o exemplo que eu trago para vocês, estude essa ferramenta, maneje bem ela vai ser muito importante para os próximos passos do planejamento de projetos, né? De análise de desenvolvimento de sistemas. Então é isso, pela aula de hoje é isso.
eu passo aqui e até a próxima, tá bom? Um abraço.